Vamos repetir todos juntos? As duas fogueiras. Pedro, você sabe que o nome dele não era Pedro. O nome dele verdadeiro era Cefas. Quem deu esse apelido a Pedro foi Jesus. Ele era judeu, ele era da Galileia, ele era casado, tinha sogra, tanto é que a Bíblia Sagrada fala sobre a cura da sogra de Pedro, então ele era casado. Certo, Alcimara? Meus irmãos, ele também era um líder nato e tinha como profissão ser pescador de peixe. Para você ter uma ideia de que sabe quem comia peixe naquela época? Irmã Silvana, só pobre. Mas ele tinha um temperamento também predominantemente colérico. Era um homem de decisões. Apesar de toda a liderança dele, havia algo ruim. Ele tinha problemas sérios de relacionamento. Era uma pessoa extremamente instável. Ele também tinha uma vontade fraca. Ele oscilava e tinha momentos de extrema alegria, entrecortado por momentos de profunda depressão. É interessante isso, Felipe, porque era um líder, mas ele oscilava muito na sua personalidade. E nós vamos ver esta noite o que é que o Senhor Deus Todo-Poderoso tem para nos falar. Eu quero te dizer que Deus me deu esta mensagem, esta palavra, do seu trono para o teu coração. E você vai compreender isso. Eu até cheguei a falar para alguns pastores na reunião de quarta-feira: irmãos, Deus falou comigo profundamente. Eu preciso escrever isto. E hoje eu estou trazendo em primeira mão para você. Sabe, irmãos, Pedro conviveu muito tempo com o Senhor Jesus Cristo. A palavra de Deus em Mateus, capítulo 26, e o verso de número 34. Pedro conviveu o tempo necessário, 3 anos aproximadamente com Jesus. Ele viu os milagres, ele viu as maravilhas, ele viu os coxos, os paralíticos andarem, viu uma pesca maravilhosa. Ele tinha contemplado coisas extraordinárias, viu a ressurreição de Lázaro, comeu, se alimentou de pães milagrosamente multiplicados por Jesus Cristo. Ele conviveu o suficiente para saber que Jesus Cristo era o Senhor. Ele tinha, na verdade, a convicção, por prova, por testemunho ocular na história, de que Jesus Cristo tinha a paternidade de Deus. Este mesmo Pedro, que conviveu com Jesus Cristo, que partilhou de todas essas bênçãos, no final do ministério de Jesus, ele pisa na bola, terrivelmente. E você vai ver. Nós vemos aqui que Pedro era um homem supostamente corajoso. Não parece ser, mas eu vou te dizer que não. Ele não era. Ele era extremamente instável, porque na noite que o Senhor, antes, reunido com seus apóstolos, o Senhor Jesus Cristo dizendo: olha, eu vou ser preso, eu vou ser colocado diante das autoridades, eu vou ser morto, mas vou ressuscitar. Mas eu quero dizer e deixar bem claro para vocês, meus apóstolos, que vocês vão me deixar. Pedro ficou indignado. Pedro, irmãos, se levanta no meio daquela reunião e diz: de maneira alguma, eu não vou te deixar, jamais. Só que Jesus para, viu, Glória? Se levanta e fala assim: olha, ainda hoje você vai me negar
3 vezes. Depois o galo vai cantar. Pedro nem deu bola para aquilo. Pedro imaginou, que é isso? Se eu estou dizendo diante de todo mundo, eu sou um líder, eu sou o cara, eu não vou de maneira alguma. Que é isso? Jesus está enganado, redondamente enganado. Eu estou certo, e eu sou mais eu e pronto. Mas amado, a ponta do iceberg começa a aparecer. O iceberg, eu não sei se você sabe, quando ele aparece no mar, aqui lá é só 10% da coluna de gelo. 90% do gelo está embaixo das águas. Sabia disso? É isso mesmo? E da Lécio? 10% aparece, 90%. A grande maioria está debaixo d'água. E é isso que eu quero te dizer. A personalidade de Pedro começou a despontar no final do ministério dele, de Jesus. No dia da sua prisão, depois consequente julgamento e morte. Sabe o que acontece? O Senhor Jesus chama-os para estar orando aquela noite. Faz a ceia, sai, vão para o Jardim das Oliveiras. Lá era um lugar escolhido. Sabe aquele lugar gostoso, aonde você ora, aonde você está diante do Pai. E ali Jesus gostava de ir. Tinha as oliveiras ali, ele ficava debaixo daquelas árvores, orando ao Pai, gostoso, lugar agradável, fresquinho. Ele foi à noite ali, começa a orar. De repente ouve-se um tropel com tochas, com varas, com exército, com lanças, para prender ao Senhor Jesus. Pedro aí começa a mostrar quem ele era. Na verdade, quando ele vê o que ia acontecer, ele já era um homem violento por natureza, porque do lado dele ele tinha na bainha, sabe o que, Elias? Uma espada. Ele guardava ali uma espada. Para que aquela espada? Jesus Cristo veio trazer paz à terra e não guerra, irmãos. Mas Pedro, apóstolo do Senhor Jesus, o líder, com aquela espada, naquele momento, quando vão prender Jesus, ele tira da bainha, corta a orelha de Malco. É o que diz a palavra de Deus. Você pode ler depois em João, em Lucas 22. Lá está toda a história. Lá ele começa algo a aparecer à ponta do iceberg. Irmãos, o reino de Deus é justiça, é alegria, é paz de espírito. E Pedro começa a utilizar aquilo que ele imaginava, o lampejo, vou resolver o problema aqui na bala, na faca, na espada. E ele usa dos recursos que ele tem, humanos. Sabe por que ele faz isto? Porque dentro do seu coração havia ainda uma ira, uma revolta, as perdas. Ele não estava suficientemente curado. Por isso, quando ele se levanta na reunião de Jesus, ainda hoje você vai me negar. Porque ele era intrépido, é verdade, era corajoso, mas também corajoso para fazer as más coisas, as más obras. E isto, irmãos, é coisa terrível. Você sabe o desenrolar. Jesus toma a orelha na frente dele e faz uma cura. Lucas 22 fala assim, Jesus curou ali a orelha, colocou na hora. Mas esse daqui não é o fato principal. Não vamos perder de vista Pedro. Pedro então vai se esgueirando, Jesus é preso, é julgado, vai para Caifás, vai para Anás, vai para todos aqueles lugares, vai diante do governador Pôncio Pilatos, é julgado, você já conhece tudo isso. Mas aonde está Pedro? Está lá do lado de fora, acompanhando de longe, de binóculo, Senhor Jesus. E aí ele dá um jeito e fica no pátio, é levado para lá e fica se esquentando ali naquela fogueirinha. Cadê aquele homem que diz que jamais deixaria Jesus? Cadê o homem
que diz que nunca o abandonaria. Aonde está aquele homem intrépido? Estava lá na fogueira, se aquecendo. Estava lá curtindo seus ressentimentos. Estava lá aquele homem que era líder e foi questionado por uma mulher, uma escrava, uma serva. Olha, você anda com ele. E ele se escondeu. Eu não. Mentiu descaradamente. Mentiu deslavadamente. Cadê o líder? Na hora ele que é pressionado, ele faz o quê? Tira o time de campo. Sabe por quê? Porque dentro dele tinha problemas terríveis. Ele começou a rejeitar Jesus Cristo, aquele homem santo, o Filho de Deus, que fez coisas, irmãos, milagres na frente dele. Pedro nega. Mas a palavra de Deus em Lucas 22, verso 54, 57, relatam o da serva. E ele continua no versículo 58, dizendo assim: e um pouco depois, logo depois que ele negou o Senhor Jesus, vendo outro, disse: tu és também deles. Mas Pedro disse: cadê o Pedro corajoso, hein? Hã? Cadê? Aonde está esse homem? Ele diz: homem, não sou. E passada quase 1 hora depois, diga comigo, 1 hora depois, 1 hora depois, irmãos, vem o outro homem dizendo: também este verdadeiramente estava com ele, pois também é galileu. E Pedro disse: homem, eu acho que ele estava com a mão aqui no peito, sabe? Homem, não sei o que dizes. Olha que deslavado, sem vergonha, sem palavra. E logo, estando ele a falar, diz a palavra, sabe o que aconteceu? O galo cantou, e se cumpriu a palavra do Senhor Jesus naquela mesma noite com Pedro. Você sabe que tem toda uma consequência. Todo pecado, Isabela, traz consequência. Já que não tem jeito, Davi pecou, teve um monte de consequências com Aminon, com Absalão, com todo mundo, com Tamar, com tudo. Irmãos, quando a gente peca, traz diante de si coisas terríveis para a nossa vida. Ele negou, ele recusou, ele mentiu. Olha, um pecado chamando outro pecado. E vai aquela sequência de pecados acontecendo com a vida do grande líder de Deus. O grande líder, Pedro, estava ali acovardado. Agora qualquer um que chegasse diante de não sou eu. Homem, eu não, jamais. Não sou galileu, não, sou romano. É capaz de até falar isso, para esconder o que eu chamo de amoitar. Eu não, Senhor. Olha o jardim do Éden. Eu não. Foi a mulher que tu me deste. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu não pequei. Eu chamo de beisola. A pessoa que fica se justificando. Negou 3 vezes e o galo cantou. A palavra de Deus em Lucas 22, 61 e 62. Lucas 22, 61 e 62. É importante você ler esse trecho. E, virando-se o Senhor, porque Jesus estava preso, olhou para Pedro e lembrou-se da palavra do Senhor, como havia dito: antes que o galo cante hoje, me negarás 3 vezes. E saindo o quê?
Pedro para fora, fez o quê, irmãos? Fala, irmãzinha. Chorou. O grande líder de Deus agora estava lá. Não foi arrependimento, Aline, foi remorso. Você vai ver, não foi arrependimento esse choro, foi de raiva. Ele falou uma coisa e ele não cumpriu, então ele não está se sentindo bem consigo mesmo, ele não pede perdão. Você não vai ver ele pedindo perdão e confessando o seu pecado, abrindo a sua boca aí. Sabe por que ele não pede perdão, mesmo chorando? Porque dentro dele começa a aparecer quem ele é. Na verdade, ele era orgulhoso, ele era soberbo, ele tinha grandes dificuldades, a sua vontade era fraca. E aí ele começa a sentir aquele gosto do remorso. Sabe quando está atacado o fígado assim, aquele gosto amargo que fica na boca devido à sua insensatez. Ele fica desiludido, ele está amargurado, ele tem um sentimento de derrota dentro dele, ele está frustrado. E aí eu vou te dizer só uma coisa, isso é só o começo, é só o começo. Você vai ficar horrorizado, porque ele, sabe quando uma pessoa está descendo uma ladeira, que ninguém consegue mais segurar, como é que chama lá, quando o cara perde, sai capotando, é isso daí, Felipe, sai capotando, rolando e descendo, ribanceira abaixo. É isso que começa a acontecer com Pedro. Ele abandona o barco. Então houve uma sucessão de fatos aí que você já sabe. Presta atenção aqui, ó. Você sabe que ele foi preso, que Jesus Cristo depois vai lá, vai para cá, vai para lá, é torturado, depois aí ele é condenado, coloca a multidão lá na frente, escolhe em vez de Jesus, escolhe Barrabás. Você já sabe de tudo isso. É levado lá para o monte do Calvário ou da caveira, ele é crucificado, morre ali, é levado, é sepultado, tudo isso você sabe. 3 dias já se passaram. Aonde está Pedro? Aonde está o líder de Deus, irmãos? Está onde? Escondido. Jesus aparece ali naquele lugar e diz: paz seja convosco. Pedro viu o Senhor Jesus Cristo ressuscitado. Mas eu vou te dizer uma coisa muito grave: ele não cria em absolutamente nada. Todo mundo vê Tomé, todo mundo acha que o problema é Tomé. E eu vou te dizer, o maior problema entre os apóstolos era Pedro. E eu vou te provar. Pedro, irmãos, tinha visto o Senhor ressuscitado, já viu o testemunho das mulheres, ele viu todas as coisas. Tomé leva a culpa, né? Só que essa culpa é falsa, porque ele diz, logo que ele vê e toca o Senhor, ele diz: Rei meu e Senhor meu. Mas Pedro viu tudo isso e não falou nada. De novo ele se amoitou. Ele estava curtindo a sua amargura, curtindo, estou magoadinho com Jesus. Depois de ver tudo aquilo lá, sabe o que ele faz? De ver as maravilhas de Deus, Shirley, ele convida. Você acredita? Ô, pessoal, vamos pescar. Ele não queria confessar o seu pecado. Aí o que ele faz? Vou pescar. Porque o negócio é o seguinte: eu estou saindo pela porta de trás, eu não quero saber. E como ele era líder, sabe o que acontece? Todo mundo segue ele. Vamos lá pescar. E lá dentro do seu coração ele imaginou: que pescador de homem nada, isso daí é tudo balela, que é nada, eu vou abandonar esse Jesus aí, vou voltar para a minha profissão antiga e da Lécio,
Eu vou me tornar de novo pescador de peixe. Que mané o quê? Pescador de homem. Tô saindo fora. E vai pescar. Não pesca nada, você sabe. Aí, outra fogueira. Jesus lá na praia. Ei, tem peixe aí? Não peguei nada. Não peguei nada. Então joga aí a rede. E aí o que aconteceu? Tiraram 153 peixes grandes. Quanto Pedro fala assim: esse milagre eu já sei de quem que é. É daquele tal de Jesus. É isso mesmo? E ele vai lá, nada, chega lá na frente, todo mundo, e o pessoal desesperado com aquela multidão de peixes, e um arrastando e outro ajudando, e arrasta. Quando chegam na praia, quem que estava lá, irmãos? Quem estava lá na praia? E o que é que Jesus tinha feito lá na praia para recepcionar Pedro? Fábio montou outra fogueirinha para ele. Agora a segunda. Pôs a fogueirinha, colocou um peixinho para assar, e a palavra de Deus diz que todo mundo, ninguém ousou falar nada. Sabe quando a pessoa chega assim, arruma o colarinho assim, dá uma jeito, pega aquele casaco. Jesus está aqui. E agora? Senta todo mundo, irmã Silvana, de frente àquela fogueira. Já não é a primeira, é a segunda fogueira para o tal de Pedro, líder. E é interessante observar que Pedro estava destroçado o seu coração. E aí ele pega, irmãos, e Jesus dá aquela refeição gostosa para todo mundo. Todo mundo come, sacia, faz a jantinha, né? Boa, jantinha gostosa. E Jesus, Pedro, quantas vezes tinha negado na primeira fogueira? 3 vezes tinha negado. E agora Jesus volta todo de novo o filminho, põe ele de frente de novo da fogueira. Bom, agora meu filho, você me ama como a estes? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Segunda vez Jesus fala com ele: Pedro, você me ama? Senhor, eu gosto de você. Terceira vez: Pedro, você gosta de mim pelo menos? Senhor, tu sabes que eu gosto de você. Sabe, irmãos, essa reflexão aqui está nos falando sobre uma coisa muito importante para cada um de nós. Pedro era aquele Betel de Deus. Pedro era a capela real de Deus. Mas ele assume a postura de líder. Hein, Tony? Que liderança é esta? É uma liderança frouxa. Por que ele é frouxo? Porque lá no original grego, Jesus começa assim, a confrontá-lo. Na língua original ele diz: Pedro, ágape, você me ama com o amor de Deus, o amor da Trindade, você me ama mais do que todos estes. E a resposta dele foi em outra palavra no grego. Ele não usou ágape, ele usou eufiléu. Filéu é gostar de amizade, um companheiro, um amiguinho. Você, como Pedro, é Betel de Deus. Deus espera muito de você. Você me ama com amor do Pai. Eu gosto de você. Você me ama. E ele não fez comparação com os demais. Eu gosto de você. Você pelo menos me ama. Você gosta de mim, Pedro? Tu sabes que eu gosto de você. Mas o chamado do Senhor Jesus Cristo não foi para isto. Se você observar o texto diz: você me ama
então cuida dos meus cordeirinhos. Se você me ama, você vai cuidar dos meus. Não são minhas, não são tuas, porque a palavra de Deus diz: apacenta os meus cordeirinhos, apacenta as minhas ovelhas. E eu te pergunto, você ama ou você gosta de Jesus? Pedro é aquele abacaxi, sabe, Dalésio? Aquele abacaxi que você tem que descascar. E Jesus ressuscitado ainda tinha que tratar do líder dele, tem que apresentar diante dele, tem que fazer fogueira. Pedro, você não vai passar de ano, você está sendo reprovado todo dia. Enquanto você não me amar, eu vou pôr uma fogueira na tua frente. Pedro nega, continua negando na segunda fogueira. Pior é isso, irmãos. Ele continua negando o Senhor Jesus, porque ele já tinha dado uma bica no ministério dele. E Jesus esperava muito dele. Talvez Jesus esteja esperando muito também de você. E você continua dando uma de João sem braço, pulando fora, fala assim: tô fora. Que negócio de pescador de almas isso daí. Tô fora. Eu quero fazer o que eu quero. Que negócio é esse? Tô numa igreja sem parede, na beira de já pro mundão. Que negócio de santidade, esse pastor aí. Tá fora. Tá quadrado esse pastor aí. Mas o meu Deus, na sua palavra, está conclamando: Pedro, você me ama. Se você me ama, você vai cuidar das minhas ovelhinhas, dos meus cordeirinhos, porque eles são meus. Quantas fogueiras você quer passar? Até quando você não vai liberar perdão? Até quando você vai viver em pecado? Até quando na fornicação? Não quer dizer que não tenha paredes. Ah, não tem parede, então eu vivo como eu quero. Não, 1000 vezes não. Todos nós sabemos que precisamos viver em santidade, porque é santo, santo, santo. E eu vou te dizer, é infinitamente santo aquele que nos chamou. As 2 fogueiras tratavam de um líder amedrontado, sem cura, sem libertação, que não consegue sair das estruturas religiosas, que está preso, não libera, não busca cura, não ora, não faz nada, está acovardado. E eu vou te dizer uma coisa, a minha Bíblia diz que os covardes não vão entrar no reino dos céus. Eu estava dizendo aqui para uns pastores, todo mundo está pensando aí: ah, estou aqui, estou Pauliceia, estou em IP, estou aqui São Bernardo, está todo mundo férias com Raider nos pés, sendo que Deus nos chamou para a nação brasileira. Presta atenção, não é só ABC, não é só Bahia, é para toda a nação brasileira. Deus chamou Betel como igreja de vencedores, buscando adoração em santidade, alcançando a nação por meio das células de multiplicação. B52, B de Brasil, 2 fogueiras. Até quando não apacentas o rebanho de Deus? Levante as tuas mãos para os céus e vamos orar. Está magoadinho? Busque ao Senhor. Está com medo? Busque ao Senhor. Porque quem ama lança fora o medo. Não seja covarde. Não se acovarde. Vá para frente. Parte para cima. Seja cara de leão. Pai de amor, eu te amo, Pai. Eu te adoro, Pai. Eu te bendigo, Senhor. Eu te exalto, Rei da Glória. Eu, Senhor, e todo o meu ser
te adora neste lugar. Senhor, Tu és o meu Deus, o meu tudo, a minha maior riqueza. Eu te amo, Senhor, e quero orar neste instante e interceder por teus servos e tuas servas betelitas, Betel de Deus, Capela Real, para irem, para realizarem o sobrenatural, para entrarem numa nova dimensão no Espírito, crendo, Senhor, em Ti e andando por fé e não por vista. Eu oro, Senhor, por Celebration. Ó Senhor, eu oro, Pai, por Betel Kids. Eu oro, Senhor, pelas celas de multiplicação, os grupos pequenos, Pai, espalhados por esta nação. Eu oro, Senhor, por cada líder que o Senhor tem levantado neste lugar, Pai, para que assumam a sua posição de líder, assumam crendo em Ti, Pai, acima de todas as coisas, porque Tu és Rei, soberano, que está entronizado sobre as nossas cabeças. Remalahas, Tu és Deus. Levanta um exército, Senhor, um exército de valentes, Senhor, Pai, para irem e para conquistarem, Senhor, o Teu chamado, para realizarem, ore amarras, o Teu grande mover, que vai acontecer sobre a face desta terra. Amém. Vamos adorar ao Senhor.